Bom, se você tem pouco dinheiro e não sabe o que fazer com ele, mesmo querendo um futuro melhor, mesmo querendo investir, mesmo querendo aplicar esse dinheiro de alguma forma, fica comigo até o final desse vídeo, porque nele eu vou mostrar para vocês como é possível investir com apenas R$ 20. E não é nada muito complexo, não é nada muito difícil, é uma coisa simples que vai te tornar sócio de uma grande empresa que vai te proporcionar rendimentos no futuro. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente quer aplicar dinheiro, quer investir, é que todo investimento tem um risco por trás. Seja esse risco alto ou baixo, tem um risco e isso é inevitável. Então a poupança tem um risco por trás sim, que é o risco de crédito, o risco do banco não te pagar o rendimento. Ou até mesmo do confisco, como aconteceu há anos atrás, mas que hoje eu acredito que não é um risco tão alto assim de acontecer. Mas a poupança tem sim um risco e ele pode ser menor do que outros investimentos, mas possui risco sim. E um dos investimentos que as pessoas mais falam que é mais arriscado são as ações. Isso porque elas veem as ações como um mercado de apostas, onde você aposta que uma ação vai cair ou uma ação vai subir, e o mercado não funciona assim. Você não precisa apostar na bolsa para investir. Você pode aplicar dinheiro em uma empresa e fazer essa empresa te proporcionar rendimentos ao longo do tempo. Você não precisa comprar e vender ações para ganhar dinheiro na bolsa de valores. Um dos riscos atrelados a algumas ações da bolsa é o risco do governo interferir na gestão da empresa, que é o que aconteceu com a Petrobras nesses últimos dias e fez com que as ações dela se desvalorizassem tanto que perdessem bilhões de reais no mercado. Então o risco do governo interferir numa empresa estatal é sim um risco relativamente alto, parando para pensar, porque ele pode mandar aquela empresa fazer o que o Estado quiser e não o que a empresa acha melhor para a lucratividade e para a rentabilidade no futuro. Então quando a gente olha para empresas estatais, é muito importante analisar se aquele setor específico ou o contexto daquela empresa possibilita essa interferência do governo, pois existem sim setores que são muito menos impactados por essas decisões, por essas interferências do governo, e existem empresas que já têm um controle melhor sobre essa possível interferência. Um bom exemplo é a BB Seguridade, que é sim controlada pelo governo, mas que possui parcerias em sua grande parte com o setor privado, com empresas de seguros do setor privado, e ele não é majoritário nessas parcerias. Por exemplo, uma empresa como a Mafre, que tem parceria com o Banco do Brasil, ela tem um percentual de controle dos negócios de 51%, o que faz com que o governo não tenha controle total sobre as operações da BB Seguridade. Então a empresa é estruturada justamente para se precaver dessas possíveis interferências e impossibilita esse tipo de perda que ocorreu com a Petrobras numa empresa como a BB Seguridade. É claro que muitas coisas podem acontecer ao longo do tempo, então você tem que prestar atenção se isso pode acontecer com essa empresa. E se você quiser mesmo assim investir nela com essa interferência, você tem que alocar com um percentual menor para não correr tanto risco assim como você correria se você investisse grande parte do seu capital numa empresa como a Petrobras, que pode ter interferência e controle do governo. Outra empresa que eu gosto bastante, que tem o controle do governo, é a Sanepar, é a Sapri11, e ela é uma empresa de saneamento, e o que eu considero para investir nela é que ela é uma empresa que foi muito rentável ao longo do tempo, que teve crescimento de lucro, crescimento de receita, e que não teve tanta interferência do governo assim, até por ser algo básico para a população no geral. Então, apesar de não ter os mesmos controles da BBSE, a Sanepar ela atua num setor que pode se considerar essencial e que o governo não vai interferir tanto assim a ponto de mudar políticas ou mudar o presidente ou mudar todo o controle daquela empresa. Não é uma Petrobras, que é uma empresa gigante e que o governo depende muito dela para manter toda a economia. Então, se você for parar para ver a empresa do governo federal sobre uma empresa como a Sanepar, que é uma empresa controlada pelo estado do Paraná, é muito mais difícil e não é como a Petrobras, como ocorreu com a Petrobras. Por isso, eu invisto na Sanepar, por isso eu tenho ações na Sanepar, e é por isso que eu vou investir com R$ 20 nela agora para vocês. Bom, eu tô aqui na tela do meu celular, como sempre, como de costume eu tô aqui no aplicativo do Banco Inter para investir na prática com vocês. E como eu sempre falo, o Banco Inter é um banco muito completo, com várias funcionalidades e que engloba tudo o que eu preciso para investir com segurança, para atender as minhas necessidades.
Então é por isso que eu uso o Banco Inter. E além disso, ele também tem um custo zero para investir em ações ou em qualquer tipo de investimentos. Então você não vai pagar nenhuma taxa a mais para investir nesse tipo de ativo que eu vou investir hoje. É claro que existem muitas outras opções de corretoras que tem taxa zero ou corretoras que têm taxa, mas que são mais personalizadas, mas eu gosto do Banco Inter porque ele integra tudo num aplicativo só na palma da minha mão. Bom, para investir a gente vem aqui em investimentos. Aqui a gente vai ter todo o resumo da nossa carteira, o percentual em renda fixa, o percentual em renda variável, e para investir na prática a gente vem aqui em investir. Depois disso a gente vai ter várias opções de investimento: renda fixa, fundo de investimento, previdência privada, poupança, tesouro direto e muito mais. Mas para investir em ações, para investir na Sanepar, hoje a gente vem aqui em renda variável, depois a gente vem em home broker no celular, e chegando aqui a gente vai ter várias opções de investimento. A gente vai ter uma lista aqui, aqui estão as ações que eu gosto e que eu invisto. E hoje, como eu falei, vou investir na Sanepar e o código dela já está aqui com um F no final, sempre enfatizando que esse F é muito importante para você que quer investir com pouco dinheiro, porque é ele que possibilita você comprar apenas uma ação de R$20, de R$10, de R$5, seja lá o que for. Para investir em apenas uma ação, você precisa colocar o F no final do código, é muito importante. Bom, para investir na SAP11, basta clicar aqui nela. Chegando aqui, a gente vai estar na boleta, que é onde se investe efetivamente. E aqui já tá para comprar uma SAP11 e uma ação de SAP11 a R$20,79. O último preço de venda tá a R$20,80, então vai ser por esse preço mesmo que eu vou comprar. E eu não estou muito preocupado com o preço, eu só quero adquirir uma ação a mais para minha carteira, para que ao longo do tempo eu possa acumular rendimentos e patrimônio. Então eu vou aumentar aqui o preço para R$20,80, vou clicar em comprar, vou colocar minha assinatura digital, dou um OK e sim. E como vocês podem ver, a minha ordem foi executada com sucesso. Eu comprei uma ação de SAP11 a R$20,80. Muito simples, muito rápido, muito fácil, tudo na palma da minha mão, através do meu celular. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever caso você queira ver outros vídeos, assim como esse, investindo na prática, falando sobre investimentos, falando sobre controle financeiro e finanças pessoais. Se inscreve aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Pelo vídeo de hoje é isso, valeu e tchau, tchau.